Então tá aqui a parte 3, senão vai ficar estranho. Eu não vou conseguir finalizar o assunto. Então a gente precisa de ter conhecimento sobre essa área. Só que aí o YouTube está saturado de vídeos assim, né? Você precisa saber com quem você conhece, se identifica. Porque você precisa também ter compromisso com a disciplina. Porque o segredo de tudo está na disciplina. E eu sei que na palavra disciplina já está ali embutido o comprometimento, o compromisso. Só que tem como você ter disciplina sem ter compromisso. Aspas. Você pode ser disciplinado por uma semana, depois ficar ali 3, 4 dias vivendo de maneira errada, aí de repente você volta a ter disciplina, aí volta a ficar errado, e volta a ter disciplina, e assim você vai alternando. Ou seja, você tem uma certa disciplina, mas você não tem compromisso com ela. Então, se você se compromete com a disciplina, aí as coisas fluem. Eu estou falando de mim mesmo nesse aspecto. Eu acredito que eu possa representar a vida de muitos que tentam ter disciplina, mas não conseguem fixar isso. Isso é culpa sua. Ainda que o sistema te empurra para você viver fora de uma vida natural, indisciplinado, para que você não se torne um homem espiritual, ainda você tem a liberdade de falar não. Você tem que saber falar não. Você tem que saber que quando você escolhe uma coisa, para ter resultados bons, essas escolhas no momento elas não serão boas. Elas virão com renúncias. Você escolhe uma coisa, você renuncia a outra. Por exemplo, ontem à noite, eu estava vindo de um ciclo de dias onde eu estava dormindo tarde. E eu dormi 2 dias tarde por causa de seriado. E isso me afetou muito. E vocês sabem como é que eu sou, né? Então, um dia eu fui dormir relativamente cedo, mas não senti melhora. E no outro dia também. E ontem, só porque eu melhorei um pouquinho, deu 8h30, aí eu falei, vou tomar o meu prato de mingau. Vou tomar um mingau de aveia, que eu gosto de tomar mingau. Não com leite, com água e com coisas boas. Mas já era 8 horas. Eu sabia que mais ou menos 8h30 eu iria tomar esse mingau. E tinha um filme que eu queria assistir. Na hora que eu pensei, associei na minha mente, filme mingau, que alegria. Eu falei, eu mereço isso. Gravei, estudei, estou editando, estou trabalhando, eu mereço isso daí. Mas eu também tenho que aceitar que eu vou merecer as consequências disso. Aí eu parei e pensei, aí que está a diferença. Consciência. Eu parei e pensei, eu vou começar a comer esse mingau 8h30, eu já saí fora da janela alimentar, segundo a nutrição da sabedoria chinesa, porque a janela alimentar fecha às 7, tem que obedecer. Ou você obedece e pratica, ou você fica só vendo coisas e se sentindo bem na hora que você está vendo, mas na verdade você não pratica nada. E eu escolho praticar. Vou sair fora da janela alimentar, vou assistir o filme que vai acabar mais ou menos 10h30 da noite. Ou seja, eu não destruí a minha noite toda, mas com certeza deve acontecer com pessoas assim também. Eu iria pensar, já que eu fui dormir 10h30, já que eu comi tarde e são 10h30 eu não dormi ainda, e agora minha cabeça vai ficar pensando no filme, eu vou dar um pulinho ali no Instagram, vou ver os meus vídeos, vou ver vídeos aleatórios, vou dar um pulinho no YouTube, e aí vai ser 8h30, 8h30 não, vai ser 00:30 mais ou menos. Eu vou ficar mais ou menos 2 horas. Ainda que eu ficasse 1 hora só, já estou trazendo prejuízo para mim. E aí eu iria ficar satisfeito. Eu iria pensar, não é 00:00 ainda, dá para recuperar. E ainda eu tenho a liberdade de poder acordar depois das 6, das 7 horas, se eu quiser. Tem pessoas que vão dormir esse horário, fazendo esses mesmos procedimentos, quando não piores, e tem que acordar às 6. Ou seja, elas não dormem nem 6 horas. Elas se acostumaram. Mas eu parei e pensei, não, vou fazer o que é chato. Tomei banho, desliguei tudo. Quando era 8h30 eu já estava deitado. Eu sei que está muito cedo, mas eu fiz isso para tentar recuperar o dia anterior. Eu sei que não recupera, mas é melhor assim do que ir dormir tarde. E aí deu 8h30, eu já estava na cama. Eu errei um pouquinho porque eu abri o celular para ver algumas coisas da Bíblia
E nisso você pode errar, porque eu acabei descobrindo coisas que acenderam a minha mente. E eu fiquei com medo de esquecer no outro dia, então eu tenho que anotar. Já não é certo? Se já não é bom fazer isso estudando a palavra, quanto mais vendo filmes. E aí pronto, tudo bem, às 9 fechei tudo e tive uma ótima noite de sono. Agora, se eu fizer isso 3 dias seguidos, eu já vou começar a colher frutos disso, benefícios, uma mente mais rápida, ideias fluindo, acelerando. Às vezes você vai dormir com questões que você não resolveu, mas o dia está resolvido, está certinho. E você tem essas conexões à noite, você acorda com as respostas e não sabe o porquê. A resposta está na sua disciplina. E aí, conforme você vai colhendo os frutos e vai vendo que vale a pena, isso vai te incentivando a fazer cada vez mais. E o mundo não quer isso. O mundo quer que você viva como um zumbi, como a palavra fala. A palavra já profetizou como seria o mundo hoje, do jeito que ele é. Se pessoas não entendem, é porque elas não estão compreendendo o linguajar do Senhor. Porque o Senhor não vai falar assim claramente. No futuro o mundo vai estar todo tecnológico, os homens vão estar vivendo como zumbis, vai ter energia e essa energia vai alterar o mundo. Não, Deus não falou com essas palavras. Ele falou por enigmas, para esconder para uns e revelar para outros. Mas o propósito dele não é revelar para todos? Sim, mas ele também coloca o coração à prova. Ele quer ver aonde está o seu coração. Porque quando é para estudar coisas da terra, coisas da sua empresa, coisas de um negócio que você pretende fazer, empreendimentos que vão te fazer ganhar mais, a pessoa bota mente e coração, estuda, vira a noite estudando, já não tá legal. Mas pessoas fazem, e fazem um reboliço para conquistar coisas naturais. Mas quando são coisas celestiais, elas não se esforçam muito. Algumas se esforçam sim, mas não como deveria. Se aquilo for te trazer, eu falo até para cristão, se aquilo for te trazer um retorno financeiro, aí a pessoa faz, se esforça, renuncia. Mas se não for te trazer um retorno financeiro, se for somente um retorno espiritual, a pessoa adia. E aí Deus escolhe as pessoas que estão interessadas muito mais no céu do que na terra, muito mais nas coisas dele do que nas coisas do homem. Porque Deus também sabe que nós somos homens, temos que trabalhar, temos as nossas missões aqui, temos os nossos... Sabe, a hora do nosso descanso, Deus sabe disso. Mas Ele quer que você dê preferência ao reino dele e à sua justiça. E o resto, que diz no contexto da palavra, que seria vestimenta, o que comer, o que beber, isso seria acrescentado. Se você conquista coisas além disso, é porque você trabalhou e deve trabalhar. Vocês entenderam? Então tá, eu quero tentar fazer a conexão entre esses dois, porque um tem conhecimento numa área, outro tem conhecimento em outra, e eu acredito que o que falta em um tem no outro, porque eu acompanho os dois, e quem acompanha de fora, com uma percepção atenta, com uma mente atenta, consegue perceber isso. Por exemplo, o Dr. Uronal fala como quase ninguém sobre os benefícios da musculação de alta intensidade. Ele consegue te convencer, te influenciar. E ele não é grande, ele tem 72 anos, ele não tem resultados visíveis no corpo, mas ele diz que tem massa muscular, sabe? Ele é uma pessoa que tem uma mente esclarecida, se expressa bem, não usa óculos, ou seja, você consegue ver efeitos ali, resultados nele. E ele tem uma linguagem diferente de outras pessoas. Às vezes você dá atenção para pessoas que têm ali o ombro grande, o corpo destacado, é forte, e a pessoa sabe até falar algumas coisas, mas elas não conscientizam você de outras coisas. Porque para ficar forte, você tem que malhar, obviamente, mas você pode usar algumas coisinhas e ficar forte antes do tempo. Mas isso não é legal. Então tá, mas o Dr. Uronal, muitas vezes eu vi ele falando que ele estava fazendo exercício meio-dia. Vai para a academia 11 horas, está fazendo exercício meio-dia.
E a medicina chinesa, ela quase que condena isso. E ela faz de uma maneira consciente, que faz todo sentido e tem provas científicas para isso. A medicina chinesa mostra que para cada horário do dia, o nosso corpo se comporta de maneira diferente, mas ela vai mais além, porque outras pessoas também têm esse conhecimento. Óbvio que o nosso corpo se comporta de uma maneira de dia, de outra maneira à noite, a grosso modo. Mas ele tem um comportamento de manhã diferente, no meio-dia diferente, à tarde diferente e à noite diferente. Se você pudesse repartir o corpo em 4 partes. O corpo não, repartir o dia em 4 fases. Mas nós sabemos agora pela medicina chinesa, que é milenar e tem que ser respeitada, porque foi algo que eu posso dizer assim, Deus deu para eles. Eu posso dizer assim, mas eles não obtiveram esse conhecimento lendo a Bíblia. Eles tiveram esse conhecimento através de observações, através de estudo, observações e etc. Então, eu posso dizer que Deus deu, porque eu sei que Deus é que deu o sol para o homem, a lua. E sol e lua tem tudo a ver com o que eles falam, né? Força yin, força yang, etc. Né? Alimentos quentes, alimentos frios. Você vai aprender isso no canal da Cláudia Siqueira. Então eles conquistaram isso é deles e Deus não vai tirar isso deles, é um mérito deles. Mas quando você dá um golpe de vista e vê de uma maneira panorâmica, você vê que esse estilo de vida é justamente o estilo de vida que Deus propõe para todos no milênio. Só que é claro que não vai ter filosofias, não vai ter você chamando natureza de mãe, não vai ter nada dessas coisas. Vai ter você sendo criatura e adorando um Criador, que ama todos os homens, que faz o sol nascer sobre a cidade do justo e a cidade do injusto, que faz a chuva cair sobre a casa do bom e a casa do mal, e que deseja que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento. Então o Dr. Uronal não tem essa sabedoria, e ele não sabe o risco que ele corre fazendo exercícios de alta intensidade meio-dia. Então seria bom ele chamar ela no canal e ele ouvir o que ela tem a dizer, os inscritos dele ouvirem. E ele é inteligente, ele vai saber fazer perguntas certas, perguntas boas. Não quer dizer que porque nunca aconteceu nada até hoje, não quer dizer que não vai acontecer nunca. Porque das 11 a 1, a medicina chinesa diz que é o horário do coração. Então, para cada horário, de 2 em 2 horas, os nossos, como é que eu vou dizer? As partes do nosso corpo vão se comportando de maneira diferente. Eu não domino todo o assunto, eu não sei explicar a completa diferença do pulmão para os rins, do fígado, do coração, porque eu não estudo essa área. Eu só sei o basicão, entendeu? E ainda posso estar sabendo errado. Por isso que eu quero continuar estudando. Mas o que eu sei, que o que eles falam tem sentido e pode ser observado a olho nu. É comprovado pela ciência hoje, mas pode ser observado a olho nu. Então, faz sentido o que eles falam. Antes eu almoçava meio-dia, agora eu estou almoçando a 1h. Porque das 11 a 1 não é horário para você estar comendo e muito menos fazendo atividade física. Não é bom. Você pode até comer meio-dia, porque às vezes não tem escolha. Fazer o quê? Você não pode escolher, mas isso não quer dizer que você tem que fazer exercício meio-dia. Então seria bom ele ter esse conhecimento. Já a Cláudia Siqueira, ela fala dos benefícios da atividade física, mas ela não foca nisso. Você vê que a fala dela não aumenta quando ela fala disso, o olhar não brilha, mas a fala dela, a empolgação aumenta, o olhar brilha quando ela fala de outros elementos da saúde, partes da sabedoria chinesa, etc. E ela fala com propriedade. Então eu queria ver os dois juntos. Quem sabe, né? Seja como for, o link dos vídeos deles estarão no meu comentário fixo. Eu queria falar mais coisas sobre a melatonina e fazer mais conexões desse mundo físico, literal, visível com o mundo espiritual. Porque eu acredito muito mais no mundo espiritual do que nesse literal. Paulo diz que as coisas que se veem são passageiras, as coisas que se não veem são eternas. Por isso nós não vivemos por vista, e sim por fé. Não anulou nada desse mundo literal, mas a nossa fé e a nossa esperança tem que estar muito mais nas coisas do céu. Então é isso, um abraço, fiquem na paz.